Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje o nosso assunto é Reforma Protestante, aula do 7º ano. Eu sou a professora Vanderleia e essa aula é de número 12. Então vamos lá? Falar um pouco sobre essa Reforma Protestante. Para iniciar o nosso assunto, quem foi Martinho Lutero e qual a sua importância para o movimento de reforma da cristandade? De olho no slide, pessoal. Martinho Lutero, ele do período 1483-1546, tá bom? Então nós temos aí finalzinho do século XV e início do século XVI, nascido na atual Alemanha. Trocou o curso de Direito pela Teologia, devido ao seu interesse pelos assuntos bíblicos. Gente, Martinho Lutero, ele começou a faculdade de Direito, né, iniciou seus estudos na área de Direito, porém, a sua intenção era a teologia, os estudos teólogos. Então, ele começa a motivar, voltar-se para a teologia. Então, houve toda essa motivação. Mesmo a sua família não o apoiando muito naquele momento, porque ele abandona o curso de Direito e começa a teologia. Mas o assunto pela Bíblia, né, a questão voltada para a religião falava mais alto. Então, ele fez essa troca e ficou marcado aí, né, o seu nome na história, principalmente na história da Reforma Protestante. Olha só. De olho no slide, ingressou em um mosteiro agostiniano e aos poucos percebeu as contradições entre as escrituras e as práticas clericais da época. Gente, olha só, Martinho Lutero, ele adentra o mosteiro agostiniano. Lembram de Santo Agostinho? Pois é, essa ordem é baseada lá em Santo Agostinho, né, famoso, né, um pensador aí bem famoso da nossa história. Então, ele era um monge agostiniano, tá bom? Da ordem de Santo Agostinho. E o interessante, pessoal, é que vamos entender que ele, ao adentrar esse mosteiro, ele começa a perceber as contradições praticadas pela igreja e começa a questionar. Só que esses questionamentos não eram muito interessantes naquele momento. Então ele começa a ser visto como um herege, aquele que está contra os ensinamentos da igreja, a ordem, os dogmas da igreja. Vamos lá, diante dessa realidade, Lutero incomodou-se sobretudo com a venda de indulgências e a exploração praticada pelos clérigos. Olha só, gente, algo que deixou Lutero bem indignado foi a prática das indulgências, algo que ele contestava sempre. Aí vocês devem estar perguntando assim, professora, Martinho Lutero, ele quando adentrou esse mosteiro agostiniano, se tornou um monge agostiniano, ele queria fundar a sua própria religião? Não, pessoal. A ideia de Martinho Lutero era o quê? Mudar as estruturas, mudar a base que já tínhamos da Igreja Católica. Ele queria, com as suas ideias, transformar, ou seja, melhorar coisas que ele achava incorretas, tá bom? Por isso a ideia dele não era, a primeiro momento, de fundar a sua religião, a sua própria igreja luterana, mas sim transformar as bases existentes que tínhamos naquele momento, a base católica. Com essa indignação com a venda das indulgências, o que Martinho Lutero propõe? De olho no slide. Lutero, então, escreveu suas 95 teses e as publicou, revelando aos fiéis suas denúncias sobre a corrupção praticada pelos representantes de Deus na terra. Olha só, gente, ele, revoltado com essa situação da prática, a venda das indulgências, venda de falsas relíquias, ele publica 95 teses. O que continham nessas 95 teses? As ideias propostas por ele, que ele não aceitava. Exemplo, a salvação só vem pela fé e não pela compra de objetos. Era uma das 95 teses que ele propõe. Tá? Que a salvação vem pela fé e não pela compra de objetos que eram tidos como sagrados, tá? Então ele contesta
pega essas 95 teses, fixa na porta de sua paróquia, na Alemanha, Wittenberg, né, capela, paróquia, ele coloca lá essas teses para que o povo tivesse acesso a seus escritos. Só que isso não termina muito bem, né, gente? Já pensou a reação da igreja com base nessa publicação, fixa lá na porta da igreja as 95 teses que eram contrárias aos ensinamentos da igreja? Isso não foi muito bom para Lutero, porque isso vai levar à excomunhão, ele vai ser excomungado. E o que significa isso, professora? Vamos lá entender. Olha só, gente, de olho no slide. Lutero foi denunciado e levado às autoridades católicas, tá? Então, ele foi denunciado, as pessoas denunciaram ele e ele foi levado às autoridades católicas. Quando chegou, tá, às autoridades católicas, ele negou? Não, ele não negou nada, não tirou uma palavra. Ele permaneceu com a sua decisão. Por isso que ele foi condenado à excomunhão. Se ele dissesse, olha, eu nego, eu estava, né, possuído pelo demônio quando fiz, ele poderia ter se livrado da excomunhão, mas ele não o fez. Tá? Ele permaneceu defendendo as suas ideias, as 95 teses, e por isso que ele foi excomungado, ou seja, expulso da Igreja Católica. E os escritos, professora, essas 95 teses produzidas por Lutero? Olha só, gente, as 95 teses, todos os escritos de Martinho Lutero foram o quê? Queimados, tá bom? Por que queimados? Porque ele não podia deixar nenhum escrito para influenciar as pessoas. Então, a mando do Papa, naquele momento, e também do imperador, que era Carlos V, eles pegaram, reuniram todos os escritos de Martinho Lutero e queimaram. Olha só, prestem atenção ao detalhe, a mando do Papa e do imperador. Olha só, igreja e rei juntos, tá? Vamos lá, agora vamos falar de outro reformador, João Calvino, tá? Vamos falar um pouquinho sobre João Calvino. Mas antes de falar sobre João Calvino, é interessante também dizer que essas reformas, gente, elas vão estar acontecendo, por quê? Porque as ideias, naquele momento, das pessoas eram contrárias da Igreja Católica, e a Igreja Católica não aceitava mudança. Naquele momento, não. As mudanças irão ocorrer, mas futuramente. Naquele momento, nenhuma abertura, nenhuma brecha para as mudanças. E temos aqui João Calvino. Quem foi João Calvino e qual a sua relação com a reforma protestante do século XVI? De olho na telinha. João Calvino, 1509-1564, nascido na França, mas suas ideias se popularizaram na Suíça, tá bom? Era teólogo e também se tornou grande crítico da Igreja Católica. Como os calvinistas são conhecidos? Olha só, gente, com a doutrina, com os ensinamentos de João Calvino, os calvinistas, eles serão conhecidos na Europa com diversos nomes, mas são todos calvinistas, a partir da teoria dos ensinamentos de João Calvino, desse reformador João Calvino. Por exemplo, na Escócia, eles são conhecidos como presbiterianos, tá? Mas são calvinistas. Na Inglaterra, eles são conhecidos como puritanos. E na França, de huguenotes, tá? Houve um episódio bem famoso, a disputa, né, esse conflito, essa guerra religiosa entre protestantes e católicos, né, a noite de São Bartolomeu, onde huguenotes e católicos entraram no conflito, do qual ocasionou mais de 30 mil mortes de protestantes, no caso aqui, huguenotes, que eram calvinistas. Então, todas as vezes, pessoal, que vocês ouvirem a expressão presbiterianos, puritanos ou então huguenotes, nós estamos falando de uma corrente a partir de João Calvino. São calvinistas, só com nomes diferentes na Europa, tá?
Dentre suas ideias, podemos citar. Vamos conhecer as ideias de João Calvino, de olho aqui no slide. Olha só, gente, ele refutava o culto às imagens. Então, a proposta de João Calvino era a não aceitação ao culto às imagens, porque a Igreja Católica, né, ela pregava, ela aceitava e ele vai negar o culto às imagens. Acreditava apenas nos 2 sacramentos, batismo e Eucaristia. Vocês devem estar se perguntando, professora, mas esses sacramentos são pertencentes à Igreja Católica? Sim. A Igreja Católica, ela tem o quê? 7 sacramentos. Porém, ele vai aceitar, vai deixar nessa nova doutrina, lembrando, pessoal, por quê, né? Porque a base que nós tínhamos de religião era a Igreja Católica. Então, ele concordava em permanecer o quê? 2 sacramentos. Quais sacramentos que vão prevalecer assim já existente na Igreja Católica? O batismo e a Eucaristia são sacramentos que vão continuar presentes, tá? Na religião calvinista. Defendia que o bom cristão deveria levar uma vida puritana, dedicação ao trabalho, à disciplina e à oração. Opa, professora, uma vida puritana? Exatamente, gente, uma vida puritana é quando você se dedica ao trabalho, você tem disciplina, ou seja, você vai se dedicar ao trabalho, você vai conseguir ascensão econômica, mas sem esquecer da oração. Isso é contrário ao que a Igreja Católica pregava, porque a riqueza, o enriquecimento não era bem visto, né, pela Igreja, que os seus fiéis fossem ricos demais era pecado. Então, nós temos aqui uma vida puritana. Isso vai agradar quem? A burguesia. A burguesia vai ser a grande beneficiada com tudo isso, porque a burguesia iria ascender mais e mais, tá bom, pessoal? E dentro da doutrina calvinista, nós temos a predestinação divina. O que seria essa predestinação divina? De olho no slide. A predestinação é uma teoria que defende a ideia de que cada pessoa tem seu destino desde o nascimento, ou seja, cada pessoa tem seu caminho trilhado por Deus antes de nascer, ou seja, você é escolhido, né? Você tem essa predestinação divina, você é escolhido por Deus mesmo antes do seu nascimento. Como vocês podem observar no slide, nós temos o dedinho de Deus ali apontando. Entre várias pessoas, ele escolhe. Então, aquela pessoa é escolhida, ou seja, ela tem a predestinação divina e ela já tem o seu destino, o seu caminho trilhado por Deus. Predestinação divina é a predestinação proposta por João Calvino. Agora vamos ver a reforma protestante na Inglaterra, ou seja, a reforma anglicana. Na Inglaterra, gente, aconteceu uma reforma liderada pelo rei Henrique VIII. Um rei, professora, começou esse movimento reformista? Exatamente isso. Um rei que ficou descontente com a igreja, porque a igreja não aceitou a sua posição naquele momento. Gente, Henrique VIII, rei da Inglaterra, viu a reforma como uma maneira de se livrar da influência do Papa sobre os negócios do Estado. Olha só, vocês aqui na imagem estão vendo Henrique VIII, que ele queria se livrar da interferência, da intromissão da igreja. E além disso, gente, Henrique VIII, esse moço aí todo ornado, bem vestido aí, ele era casado com Catarina de Aragão, tá? Catarina de Aragão, uma católica fervorosa, o país Espanha, católico, e ele queria se divorciar de Catarina. Só que o Papa não aceitou esse divórcio. Vocês acham que o Papa ia se dispor com a Espanha, que era catolicíssima? Não. Então, ele não vai aceitar esse pedido de Henrique VIII. Então, foi negado. Então, Henrique VIII ficou revoltado e disse que iria. Ele rompe com a Igreja Católica e funda a religião anglicana na Inglaterra, que se torna a religião oficial, do qual o rei era o líder também da religião, tá? E aí ele se divorcia e
funda sua religião anglicana na Inglaterra e não tem mais essa ligação com a Igreja Católica, rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana. Pessoal, vamos lá para o nosso exercitando. Considere a Reforma Protestante e seus desdobramentos ocorridos na Europa em análise às informações a seguir. Primeira informação, a ética calvinista aceita o trabalho e o lucro e classificava a riqueza como uma graça divina? Segunda, para reforçar o catolicismo na Inglaterra com o apoio do Papa Clemente, Henrique VII fundou a Ordem Anglicana. Terceira, em sua doutrina, Lutero manteve o celibato e a liturgia em latim? Quarta, excomungado pela Igreja Católica, Lutero recebeu a proteção da nobreza alemã? Vamos lá, todas as afirmações corretas estão em quais alternativas, pessoal? Letra A, B, C ou D? E aí, pensando um pouquinho, parabéns para você que marcou a alternativa C. Estão corretas, né? A ética calvinista aceita o trabalho, o lucro. Eles não deixam de lado a questão do enriquecimento. Você pode ser uma pessoa, uma ascensão financeira ligada à religião. Eles não separam isso, tá bom? E quarto, excomungado pela Igreja Católica, Lutero recebeu a proteção da nobreza alemã. Sim, isso é correto. E a segunda questão, numere as ideias das reformas religiosas que ocorrem no decorrer do século XVI, apresentados abaixo, de acordo com as seguintes representantes dos movimentos reformistas. Nós temos aqui luteranos, 2 calvinistas e 3 anglicanos. Como que vai ficar essa nossa ordem? Na primeira alternativa, acreditavam que apenas a fé na promessa divina era eficaz para a salvação. Quem que acreditava, gente, que apenas a fé era uma promessa divina? Exatamente, os luteranos, salvação pela fé. Henrique VIII viu a reforma como uma maneira de se livrar da influência do Papa sobre os negócios do Estado? Quem é que viu essa alternativa? Exatamente, a reforma anglicana na Inglaterra, Henrique VIII. E acreditavam que na predestinação divina havia eleitos e condenados. Quem acreditava? O que nos restou foi a alternativa 2, calvinistas. Então, a sequência correta, parabéns se você marcou letra B, a sequência ficou 1, 3 e 2. Então, por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau e até a próxima aula.